Olá! Depois de uma semana muito longa, com muita gripe, de repente eu volto a fazer vídeo para vocês. Veja bem, essa semana ficou bastante interessante porque tudo aquilo que nós dizíamos a respeito de Sérgio Moro e da Lava Jato realmente aconteceu e está sendo cada vez mais comprovado. Não era preciso ser gênio para poder adivinhar que tudo isso estava acontecendo nos bastidores, porque afinal de contas, Sérgio Moro sempre demonstrou um comportamento sempre parcializado. Ele sempre foi defensor do PSDB e vocês lembram muito bem de fotos dele constantemente posando ao lado de pessoas e de repórteres que incondicionalmente apoiavam o PSDB. Então era de se estranhar se não acontecesse nada, se de repente não viesse nada disso à tona como está vindo agora. O que nós não esperávamos, na verdade, é que viesse à tona uma gravação feita por eles mesmos, né? Eu sempre costumo dizer o seguinte: as pessoas que se acham extremamente espertas, gênios e que são bandidos por natureza, elas se acham extremamente superiores às outras pessoas. E por esse motivo, elas deixam rastros, senhores. Elas deixam uma quantidade enorme de rastros e é por esse motivo que a gente mais cedo ou mais tarde acaba pegando elas. E aí, de repente, você começa a descobrir que as conversinhas de Sérgio Moro com Deltan Dallagnol eram extremamente comprometedoras para todo o processo que vinha fazendo até aqui. Ora, para quem já conhece o processo, para quem já leu o processo, como é o meu caso, para quem já viu as palavras de Sérgio Moro, para quem tem visto o comportamento dele durante todo esse tempo, obviamente não precisou de nenhuma afirmação. Isso aí para nós não é nada, absolutamente nada. Porque eu tenho certeza absoluta que virão a acontecer descobertas muito piores do que essa. E aí eu estou esperando ansiosamente para que apareçam algumas das gravações ou alguns dos textos ou alguns dos documentos que devam aparecer a respeito da delação premiada de todos os bandidos que Sérgio Moro, vamos dizer assim, eu suspeito que houve uma facilitação de sentenças aí. Você quer ver como é que eu posso suspeitar isso? Alberto Youssef é um caso antigo do Banestado, onde ele roubou mais de 124 bilhões de dólares na época, e o mesmo juiz Sérgio Moro, de repente, deu 0 anos para ele cumprir de pena. O juiz era o Moro. Alberto Youssef quebrou a Furnas com 1 bilhão de dólares. Quanto ele pegou de cadeia? Nada. Não, aqui não foi o Sérgio Moro que julgou. Mas aí, de repente, o mesmo Alberto Youssef que surgiu lá no Banestado, um dos maiores escândalos, a Petrobras não chega nem perto do Banestado. E aí, de repente, nós conseguimos ver o Alberto Youssef de novo metido aqui. Mais de 360 milhões de reais. Aí, o Alberto Youssef conseguiu fazer esses desvios. O Eduardo Musa, o José Pascovitch, o Milton Pascovitch, o Nestor Severo, o Paulo Roberto Costa, o Pedro Barusco. Aí você fala assim, poxa, então tá bom. Eduardo Musa, que deveria ter pego 11 anos de cadeia, de repente ele cumpre 2 anos de cadeia, 5 anos a menos. O José Pascovitch, ele deveria ter cumprido 19 anos e ele ganha 2 anos. 75 anos o Paulo Roberto Costa deveria estar cumprindo de cadeia, no entanto ele pegou 3 anos. Gente, tem algo de estranho nessas sentenças. É mais que provável que nós encontremos muita coisa a respeito da determinação dessas sentenças. Há muito tempo a gente já vem falando que tem acontecido coisas estranhas, não só com as sentenças, mas também com parte do dinheiro que essas pessoas estão ficando, gente. Elas estavam ficando milionários. Então você rouba a Petrobras, rouba a Furnas, rouba o Banestado e você ainda ganha parte do que você roubou como premiação pela sua delação premiada. Vocês me desculpem, mas tem alguma coisa de muito errado aí e eu tenho certeza absoluta que nós iremos descobrir muita coisa ainda a ser comentado aí por nossos vídeos. Quando você vê acontecimentos como esse cara que eu vou mostrar para vocês, que é o Tacla Duran, era o advogado da Odebrecht, e de repente o advogado da Odebrecht faz denúncias contra Sérgio Moro, dizendo que eles estavam vendendo sentenças, não só Sérgio Moro, mas também como Deltan Dallagnol. E aí ele mostra lá, quando ele foi chamado para o Senado, para o Congresso Nacional, para depor dentro do Congresso Nacional, ele mostra o celular dele, mensagens do celular, dizendo: vou encontrar a pessoa por esses dias para melhorar isso com o Dedê. Gente, Dedê, eu vou dar uma chance para você. Quem é a tal Dedê? Dilma Rousseff, Luiz Dinácio Lula da Silva, Gleisi Hoffmann ou Deltan Dallagnol? Gente, na Lava Jato só existia Deltan Dallagnol. Por esse motivo,
ele estava denunciando que Deltan Dallagnol estava acordando por fora, fazendo acordos por fora. E olha o que acontece aqui, ó. Vou insistir que altere o fechado para domiciliar e diminuir a multa, ok? Horas. Então ele estava diminuindo a multa e diminuindo a pena por um crime que o Tacla Duran disse que não tinha feito nada de errado. E aí, de repente, eles estavam tentando fazer ele cumprir pena por ter recebido propina, por ter sido advogado da Odebrecht. Tinha alguma coisa de errada. Tacla Duran fugiu para a Espanha e, dentro da Espanha, os promotores de lá da Espanha, já que ele tinha uma cidadania espanhola, pediram todos os documentos que Moro estava acusando Tacla Duran, dos crimes que Tacla Duran tinha feito. A Interpol pediu esses documentos. Moro não mandou os documentos para a Interpol. Ele simplesmente dizia que tinha que prender e deu ordem de prisão. A Interpol simplesmente cancelou o mandado de prisão lá, porque sabia muito bem que sem provas não há como você prender ninguém e deportar essa pessoa para dentro do Brasil. Principalmente porque Tacla Duran já havia fazendo denúncias, dizendo que estavam tentando incriminá-lo de coisas que ele não tinha feito e estavam tentando vender sentenças para ele que ele não tinha condições financeiras de pagar. E olha o que acontece aqui, ó. Numa postagem que eu fiz já há mais de um ano. A ideia seria diminuir para 1/3 do pedido e você paga mais 1/3 de honorários para poder resolver isso. Sim, por fora, porque tenho que resolver o pessoal que vai ajudar nisso. Fazemos como sempre, a parte maior você me paga, por fora. Gente, nós estamos falando aqui de 15 milhões de dólares que estão sendo pedidos pelo Dedé, que está sendo pedido aqui. Mas, gente, será que precisava realmente de ter surgido provas que o Sérgio Moro estava perseguindo o Lula? Será que com todos os vídeos que tem na internet, com todo o processo, todas as coisas que foram liberadas até então, será que ninguém conseguiu desconfiar que existia algo de errado? Sim, era notório e todo mundo sabia que Sérgio Moro estava perseguindo o Lula. Aí agora aparecem essas provas e aí as pessoas começam a acreditar. Gente, é uma coisa impressionante, porque se tivesse colocado a Polícia Federal em cima desse juiz, em cima desse promotor, certamente já teríamos sabido e encontrado provas antes. Tanto é que Deltan Dallagnol, o Dedé, não quer entregar o seu celular para fazer uma perícia, para dizer se saiu ou não dali. Porque certamente Deltan Dallagnol é um dos caras mais milionários a respeito de palestras que ele vem dando. Que coisa estranha, tantas palestras sendo dadas agora por milhões de reais, e aí esse cara está fazendo um pezinho de meia inacreditável. Todos os promotores da Lava Jato, de repente, ficando ricos, milionários, com valores bem acima dos salários que ganham, e aí, de repente, ninguém questiona isso, ninguém fala absolutamente nada. Tava meio estranho isso, mas não sou eu que tenho que falar, afinal de contas, se esse é o modus operandi da justiça, então, pelo amor de Deus, nós estamos tendo problemas sérios no Poder Judiciário e dentro do Ministério Público, porque afinal de contas, se um juiz pode fazer absolutamente tudo, como vinha demonstrando o Conselho Nacional de Justiça, como vinha demonstrando a Procuradoria-Geral da República, que não fazia absolutamente nada, apesar das denúncias persecutórias de Lula, eu acho um pouco estranho. Então nós temos que mudar a Procuradoria-Geral da República, que inclusive eu acredito que deve ter alguma coisa aí que nós vamos descobrir a respeito deles. E aí nós devemos mudar o STF, porque se o STF não tem a finalidade de punir os juízes que fazem conflitos técnicos, que fazem crimes para poder comprovar suas teorias maléficas, a gente não está seguro nesse país. E é por esse motivo que eu acho que tínhamos sim mais do que motivos para conseguir comprovar tudo isso. No entanto, todo mundo foi fazendo vistas grossas, todo mundo foi acreditando, foi dizendo que não acreditava em nada e de repente está aí a bomba comprovando para nós. Eu tô louco, mas eu tô louco para que aconteçam os novos vazamentos e principalmente quando a gente começar a falar a respeito dessa diminuição de penas e principalmente com relação ao dinheiro e comissões que rolavam por fora disso tudo, né? Nós vamos encontrar muita coisa, como por exemplo o amigo do Carlos Zuccolotto, que era sócio da esposa de Sérgio Moro e que era amigo, padrinho de casamento e que estava fazendo todas essas delações aqui. Quer dizer, de repente um advogado inexpressivo, de repente fica milionário, vou dizer até bilionário, porque ele fez muitas delações premiadas, indicadas pelo juiz e pela força-tarefa da Lava Jato, pelos promotores públicos. Nós temos, por exemplo, reportagens como essa aqui, ó. Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato lucram milhões em delações premiadas. Gente, a denúncia está feita aqui, ó. Há muito tempo que a gente vem denunciando isso, que vem falando
uma série de coisas e, no entanto, ninguém investiga isso. Precisa ter o Glenn Greenwald para poder, um americano, vir ensinar aos brasileiros como é que se faz reportagem séria, como é que se faz jornalismo sério dentro do Brasil. E aí o que acontece? Estamos aprendendo, porque, sinceramente, a nossa imprensa simplesmente esqueceu como fazer jornalismo sério dentro do Brasil. E aí, nós temos aí, por exemplo, quando você lê todo o processo, você pega laudos como esse aqui. Vamos ver o laudo do apartamento que eles falam lá das reformas que aconteceram. Olha que coisa impressionante esse laudo técnico. Quando a gente começa a rolar, a gente começa a perceber, sim, é o edifício Solares, que nós estamos vendo aqui, feito pela Polícia Federal, peritos da Polícia Federal, que fizeram um levantamento. Nós temos aí de imóveis, 323 mil reais de imóveis. Olha lá, ó. Então você está falando que teve 777 mil reais feitos da reforma do apartamento, 323 mil de imóveis. Eu quero saber que imóveis são esses de 323 mil. E aí, de repente, você vê que não tem piso nesse apartamento. Você percebe que está chovendo dentro do apartamento. Olha manchas aqui de chuva dentro do apartamento. E ele está falando aqui de acréscimo de áreas de deck do terraço. Mas peraí, acréscimo de área do deck do terraço seria fácil para um perito qualquer procurar lá no Google Earth o prédio. E olha que coisa legal, o prédio que o Lula estão dizendo que era do Lula, está aqui, ó. E aí, de repente, eu começo a ver um deck, outro deck, outro deck, outro deck. 4 decks iguaizinhos colocados lá, ó. Olha a escadinha aqui do apartamento que diziam que era do Lula, ó. A escadinha do deck aqui. E aqui no relatório deles, eles estão dizendo que o deck foi acrescido só no apartamento do Lula. Gente, olha aqui se não é tudo igualzinho, ó, começando no mesmo ponto do prédio, começando no mesmo ponto, começando no mesmo ponto. E estão dizendo que fizeram esse deck especialmente para o Lula. Estão dizendo que fizeram um apartamento, um elevador especialmente para o Lula. Ah, gente, eu como engenheiro duvido muito. Olha esses móveis, 300 mil reais de móveis dentro do apartamento. Olha a quantidade de paredes que tiveram que fazer e a quantidade que tiveram que demolir. Isso tudo aqui custou 700 mil reais de reforma. Não estão dizendo metro quadrado, não estão dizendo extensões, não estão dizendo absolutamente nada a respeito da área de alvenaria que foi construída, o que foi trocado de piso. Estão dizendo que tudo isso aqui foi laje colocada. Não, gente, não pode. Uma quantidade de laje como essa colocada tem que ter sido feito em todas as coberturas do prédio. E você consegue constatar isso quando você vê que todas as coberturas são iguais. Não, eu não acredito. Não, senhores, não houve uma reforma dentro desse apartamento, o apartamento já estava pronto, já estava sendo entregue dessa forma para todos os moradores. Você percebe aqui, ó, que a laje que eles estão dizendo que fizeram seria essa aqui. Então fizeram laje aqui também, a laje está para fora do apartamento. Não, a história estava muito mal contada desde o princípio e eu tenho certeza absoluta, eu digo uma coisa, mais do que absoluta, que a partir do momento que bateu uma inspeção rigorosa aí da Polícia Federal e de um engenheiro sério aí dentro desse apartamento, eu tenho certeza absoluta que vão descobrir que não teve reforma porcaria nenhuma e o laudo técnico deles comprova isso. Vamos ver o que diz o laudo técnico deles. Olha aqui, ó. As reformas foram de 300 e poucos mil reais, com meia dúzia de paredes, com uma laje que já estava sendo feita. Eu tenho certeza absoluta que essa laje é aquela laje que está sendo mostrada lá. E aí, o que acontece? Por que essa laje que está sendo mostrada dentro de todos os apartamentos, de repente foi construída só para o Lula? Não, isso não aconteceu só para o Lula. E digo mais, esses móveis aqui, ó, nem a pau que eles custaram 300 mil reais. São móveis de baixa qualidade. E você pode ver isso aqui quando você começa a correr. Olha que colchões de baixa qualidade. Você vê goteiras dentro dos quartos. As paredes estão mofadas, escuras. Ó. Você vai conseguir perceber aqui granitos baratos. O granito mais barato que eles puseram aqui, isso tudo custou 300 mil reais. Olha a quantidade de goteiras que você encontra dentro do apartamento. Eles estão dizendo que o apartamento tinha uma película de água na sala de 1 centímetro de espessura de água, de vazamentos. E aí estão querendo me convencer que gastaram 777 mil reais numa reforma desse naipe, desse nível. Ah, tem os desenhinhos, que bonitinhos, cozinha feita especialmente. Tinham 19 mil reais de imóveis que eles escolheram lá em tabelas de fornecedores da internet.
Mas 19 mil reais? Não, 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 não. Móveis de 300 e poucos mil. Olha o que tinha dentro do apartamento, vazamentos, muita coisa arrebentada de um apartamento mal acabado, todo mofado nas paredes. Não, eu me recuso a acreditar que imóveis com essa qualidade custaram 300 mil reais. Eu me recuso a acreditar que aquela meia dúzia de paredinhas ali custaram 777 mil reais. Esse elevador que eles dizem que saiu 100 mil reais, esse elevador, gente, olha, eu duvido e faço pouco, porque hoje esse elevador não está em 100 mil reais, tá? Esse elevador hoje, 2019, eles fizeram esse laudo em 2014, hoje ele não está em 100 mil reais. Não vale, ele abastece 3 pavimentos. Gente, 100 mil reais é preço de elevador que vai do subsolo até o teto. Não tem nada de elevador que leva 4 pessoas, servindo apenas um apartamento triplex que vai custar 100 mil reais. Não, não acredito nesse tipo de coisa. Então tem muita coisa errada que certamente vai vir a ser descoberta e nós só estamos, na verdade, apenas nos deleitando, porque aquilo que a gente sempre soube que acontecia, a perseguição desvairada, a perseguição descompromissada com justiça, estava sendo feita simplesmente porque os caras são pilantras. Eles andam como pilantras, falam como pilantras, agem como pilantras e fazem um monte de coisa. Tenho certeza absoluta que quando você for ver as notas fiscais desses imóveis aí, eles vão, mas nem a pau que vão encontrar 300 mil reais de imóveis ali dentro. A hora que começarem a fazer uma auditoria dentro dessas lojas que são de Curitiba, mas eu tenho certeza absoluta que não vão encontrar 300 mil reais de imóveis, mas nunca. Enfim, senhores, tem muita coisa para ser revelada ainda e eu espero pacientemente, porque nós sempre dissemos que tudo isso era uma fraude, e eu espero pacientemente e espero realmente que nós tenhamos toda essa lavagem dessa informação, das marcações de palestras, do DD, das marcações de comissões por fora, que está pagando o judiciário por fora, toda essa coisa arada a gente venha descobrir. Eu espero, sinceramente, que você comece a acreditar cada vez mais no que nós acreditamos, que sim, houve uma falha muito grave e que não foi feita justiça dentro do Brasil. Pelo contrário, tentaram tirar, e hoje já é uma comprovação, porque adulteraram as eleições. Quando eu falo que Bolsonaro é um presidente legítimo, eu já vinha dizendo só porque Bolsonaro tinha eliminado o nosso amigo Lula das eleições. Agora está aí comprovado, está demonstrando que o Sérgio Moro, ministro da Justiça do Bolsonaro, ele sabia muito bem de tudo o que estava acontecendo e sabia das fraudes que ele teve que criar para poder arcar com o cargo de ministro da Justiça. Nós vamos saber de muita coisa e eu sinceramente espero que vocês também saibam, para que vocês finalmente possam começar a acreditar que eu não estou fazendo esses vídeos aqui à toa, não. É para a gente conseguir realmente dezumbizar. Aquilo que era óbvio da perseguição, a gente já vinha falando e não precisa de testemunho, não precisa de nada, é só você observar. Mas, infelizmente, dá a impressão de que os brasileiros estão cada vez mais zumbificados e, por isso, precisavam dessas provas que eram óbvias para todo o processo. Mas que bom, elas surgiram. Felizmente, mais cedo do que nós pensávamos. E aí, nós vamos ver, finalmente, será que nós veremos o Lula sendo libertado no dia 25? Se bem que eles não precisariam esperar até o dia 25 para julgarem o caso do Lula. Porque, uma vez que perceberam que houve um erro dentro que os juízes foram induzidos a erro, eles poderiam, dentro do STF, poderiam ter cancelado imediatamente a causa e já poderiam ter dado liberdade para o Lula. Mas eles estão tentando inventar um arcabouço jurídico para tentar manter o Lula preso. E vou te dizer mais, se o STF continuar mantendo o Lula preso, nós vamos verificar realmente se o Brasil está dentro de uma ditadura, dentro de uma falsidade praticada pelo STF, que deu um golpe de Estado dentro do Brasil, corroborando com todas essas coisas absurdas que aconteceram contra o presidente Lula, ou nós vamos saber se nós estamos vivendo dentro de uma democracia. Eu espero que o STF cumpra o seu papel constitucional. E viva o Intercept! Vamos fazer com que reportagens cada vez mais inteligentes, como, por exemplo, eu gostaria de ver o Glenn Greenwald investigando a falsa facada do Bolsonaro, que isso também é óbvio, que houve uma falsa facada. E eu tenho certeza absoluta que se pusesse a Polícia Federal,
Se pusesse alguém sério em cima lá investigando, tenho certeza absoluta que nós iríamos descobrir muita coisa interessante aí. Não houve só fraude na eleição ao retirar o Lula, houve fraude também com relação ao fingimento para poder fugir dos questionamentos e das entrevistas que estavam fazendo, porque Bolsonaro, meu amigo, não tinha competência para fazer qualquer tipo de debate com qualquer candidato que estava sentado à mesa se candidatando a presidente da República. Enfim, curta o nosso canal, clique no sininho, compartilhe os nossos vídeos e até o próximo vídeo.